Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao voo 59 do Saída de Emergência. Eu sou a Bruna Valúrcio e, junto com Maurício Santos, nós vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito desse podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade a nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Precisamos mesmo fazer tudo tão rápido? Será que é mesmo necessário responder aquele WhatsApp no meio do jantar? Certamente não. Ao menos que você seja médico, bombeiro ou policial, provavelmente você não tem uma emergência real acontecendo na sua vida diariamente. Ainda assim, o mundo de hoje, e principalmente o corporativo, induz a um senso de urgência que nos leva a concluir tarefas o mais rápido possível para que nós sejamos produtivos em todos os âmbitos da vida. E por isso não é à toa que a maioria das pessoas que você conhece tem reclamado de estarem exaustas. No que se diz respeito ao ambiente corporativo, as interações assumiram o modelo online em grande parte dos nichos de mercado, fazendo a nossa comunicação se dar cada vez mais através de telas, do computador para o celular e de volta para o computador. Com isso, o tempo é cada vez mais curto e a gestão do tempo é essencial. Nós vivemos na era da urgência necessária? E para falar desse tema com a gente, trouxemos o Matheus Cardoso, fundador e CEO do Moradigna e consultor de inovação da Forbes Under 30. Matheus, seja bem-vindo, obrigado pela presença, né? Queria pedir para que você se apresente, conte um pouco da sua vida, dos seus projetos para a gente. Muito obrigado pelo convite, Maurício, Bruna, a todos aí envolvidos no podcast. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar sobre esse assunto que é super importante, né? E eu sou o Matheus Cardoso, eu sou um empreendedor, eu tenho alguns negócios, dentre eles um dos principais é o Moradigna, né? Que faz pequenas reformas dentro das comunidades de baixa renda. E, de fato, eu acho que a temática aqui corrobora muito com esse tema, porque, por mais que seja um problema urgente, empreender, na maioria das vezes, é urgente, mas como que a gente lida com isso de forma micro no nosso dia a dia, né? E, mais recentemente, eu comecei a empreender uma consultoria de cultura de inovação, ajudando empresas, organizações, a como elas podem ter uma cultura que faça com que as pessoas tenham mais ideias, resolvam problemas de maneira criativa, cheguem aos resultados que importam de uma maneira mais eficiente. E eu acho que também, né, corrobora com essa questão de o que é o eficiente, né? A gente confunde a eficiência com a velocidade, a gente confunde o efetivo com a eficiência. Então, dar luz a esses temas aqui com vocês vai ser um prazer. Contem comigo. Muito obrigado, Matheus, é um prazer, é nosso, cara. E para começar o nosso bate-papo, é justamente nesse assunto, né? Vivemos nessa era onde tudo exige a tecnologia, né? A gente acorda, vai ver o horário, vai ver a previsão do tempo, já acaba lendo uma mensagem do WhatsApp, acaba entrando no e-mail, daqui a pouco, né? Já navegou ali por tudo e já recebeu uma carga de informações que, num passado não muito distante, nosso cérebro não era acostumado com isso, né? A gente acaba procurando ali resolver um problema, se programar e recebe aquela carga. Enfim, como que a gente, né, trabalha como que a nossa mente trabalha com esse modo, com essa chuva de informações ali, e como que a gente consegue distinguir a agilidade, né, do senso de urgência, como você comentou, como que a gente trabalha, se organiza nessa loucura toda? Eu acho que uma das principais técnicas ou autocuidado que a gente pode ter é de tomar cuidado com esse sequestro virtual, né? Como você falou, quando a gente acorda ali, na maioria das vezes a gente pode entrar nessa toca do coelho, né? A gente é sequestrado pelo nosso próprio celular. Não sei se vocês já pararam para pensar dessa forma, mas a gente acorda com o despertador, na maioria das vezes, né? Aposto que muitos de nós e quem está ouvindo aqui tem um despertador no próprio celular, né? E aí a gente desperta, pega ele, já vê as notificações, e vocês já pararam para pensar o quanto aquilo determina o nosso humor ao longo do dia, né? Dependendo da urgência que tiver ali, dependendo da mensagem que tiver ali.
Então, como que a gente se previne desse sequestro virtual, né? O pessoal fala muito desses períodos de tela, desses períodos que a gente tem que estar off de tela mesmo, né? O nosso cérebro ele não foi feito não, mas não evoluiu nessa velocidade que as informações chegam para a gente. Então, como que a gente tem esse período, né? Período do nosso dia que a gente literalmente está fora da tela, né? É uma prática que pode até parecer um pouco arcaica, mas você já experimentou ter dois aparelhos diferentes, né? Um que serve para te despertar, outro que serve para ser essa central de notificações. A gente está falando literalmente que você tem um despertador, né? Aquele relógio despertador do lado da cama que tem como função te despertar. E aí você levanta, cuida da tua higiene, do teu corpo, toma um café, e aí sim você tem acesso à tela, celular, seja qual for a tela. Eu acho que essa é uma pequena boa prática que de fato faz com que a gente comece a separar esses momentos, né? O momento que a gente está online ali para executar as nossas atividades, ações, e o momento que a gente está offline porque a gente tem outras demandas pessoais para serem resolvidas nesses momentos também. E, Matheus, também a gente tem ouvido falar muito sobre a questão das pessoas multitarefas, né? Tem pessoas que elas conseguem ver e fazer várias coisas ao mesmo tempo, que são essas pessoas conhecidas como multitarefas, e as pessoas que não conseguem, né? Na sua opinião, tem como ser treinado para isso, ou é uma habilidade prévia que as pessoas têm, não tem como você desenvolver isso ao longo do tempo? Na verdade, eu tenho até, né, aproveitando por conta do tema do podcast, a gente faz algumas pesquisas, e aí eu vi que algumas pesquisas, elas apontam que essa ideia da multitarefa, ela é um mito, né, que o cérebro, ele não é multitarefas, apesar de ser capaz de trocar rapidamente de tarefas, é impossível você se concentrar ou fazer alguma coisa com excelência, várias coisas ao mesmo tempo, né? O que você acha sobre esse termo, multitarefas, e se é possível você desenvolver isso ao longo do tempo? Excelente, Bruna. Foi legal que você já complementou com essa pesquisa que você trouxe, porque quando você começou a fazer sua pergunta, eu já ia falar, nossa, eu vou trazer um ponto polêmico, porque eu vou falar que, na verdade, não existem pessoas multitarefas. Isso é uma falácia, isso é uma tendência do capitalismo selvagem para fazer com que a gente produza de maneira desumana, na verdade, porque não existe, na minha concepção, não sou nenhum especialista, nenhum neurocientista, mas pelo que eu estudo e pelo meu empirismo, não existe essa habilidade de ser multitarefa. O que você faz são muitas coisas ao mesmo tempo, e o que você acaba fazendo é direcionar uma quantidade de atenção para cada uma daquelas tarefas, né? E quando você dispensa uma quantidade de atenção para cada uma daquelas tarefas, você tem que ter a consciência, você tem que estar... Porque não existe certo e errado também. Tem pessoas que trabalham melhor, literalmente, com duas telas. Tem pessoas que trabalham melhor, literalmente, olhando para dois conjuntos de atividades diferentes. E está tudo bem. Agora, o que você tem que ter de forma deliberada é de saber que você está escolhendo o não foco. Você está escolhendo, de fato, concentrar sua energia, sua atenção em atividades diferentes, e aí, invariavelmente, acontece o que a gente chama de dispersão de atenção, né? Porque por mais que a gente tenha essa habilidade de trocar de foco, de ser ágil nessa troca, é como se fosse... É como se você colocasse água de um copo para o outro, né? A chance de cair uma gota para fora, de parte do copo ficar com resíduo de água que não passou para o outro, é muito grande, e a gente pode considerar que essa água é nossa energia, é nosso foco. Então, a gente está literalmente dispersando a energia, né? Então, será que se a gente não colocasse toda a atenção numa única atividade, a gente não conseguiria fazer aquilo com mais energia, com mais foco e atingindo melhores resultados? Então, eu acredito que, sim, a gente consegue trabalhar com duas telas, a gente consegue ter atividades diferentes rodando na cabeça ao mesmo tempo, mas se a gente está tranquilo conosco mesmos, que a gente está dispersando energia, a gente não está conseguindo ser multitarefa, a gente está só acumulando tarefas ao mesmo tempo, está tudo bem. Porque não é uma habilidade que você pode desenvolver, é uma coisa que você pode treinar, mas acho que vai muito de perfil. Se você tiver um perfil de pessoa que, trabalha melhor concentrado, porque todo esse movimento faz com que as pessoas que trabalham melhor concentrado numa única tarefa acreditem que estão ficando para trás, né? Acreditem que não estão se desenvolvendo, acreditem que são piores que as outras pessoas. E não é isso, é um estilo, é um modo de trabalhar, né?
Por exemplo, tem gente que trabalha escutando música. Isso para mim é inconcebível. Eu, Matheus, não consigo trabalhar escutando música. Se eu estou trabalhando escutando música, eu começo a escrever a música. Eu não consigo me concentrar em dois sentidos diferentes. E tem gente que produz muito, coloca uma música no fone de ouvido, cara, e produz super. O que é melhor, o que é pior? O que é certo e errado não tem. Tem o que se adequa melhor ao teu perfil. Então, a gente, nesse conceito de multitarefa, só tem que ter essa noção de que, na verdade, são perfis e tá tudo bem se o seu perfil não for um perfil que trabalha bem dessa forma. Sim, concordo plenamente. E aproveitando esse gancho, me veio uma frase, né, uma situação do cientista cognitivo Herbert Simon, que ele diz: o que a informação consome é atenção. Ter muita informação significa ter pouca atenção, e foi o que você trouxe, né? E aí, diante disso, né, vejo, a gente trabalha muito com desenvolvimento, com curso, com palestra hoje, aquela chuva de curso online, né, aquela maravilha de palestras, de coach, mas como você acha, Matheus, que a gente consegue se manter inteiro ali, né, se manter presente, para a gente conseguir ali, vamos dizer, absorver todo esse conteúdo sem que ali um e-mail que a gente recebe, ou como tem, né, na sua imagem, um incêndio acaba surgindo ali do nada e a gente tem que parar tudo e apagar. Qual é a dica que você traz? Como que a gente, né, faz esse exercício de se manter presente? Muito legal, Maurício. O que nós construímos esse ambiente de multi-informações. O que a gente tem que fazer é desconstruir, né? Porque nós que começamos a trabalhar com duas telas, né? A gente foi lá e instalou duas telas de monitores, porque isso vai tornar a gente mais produtivo. Eu, por exemplo, tenho 4 monitores aqui, mas é por uma questão de construção, de como eu trabalho com construção de conteúdo. As pessoas, quando inclusive vêm aqui no meu escritório, elas dizem: nossa, cara, 4 monitores, sua cabeça deve ficar uma loucura. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que não trabalha com mais de 3 abas, né? Eu sei que tem muita gente aqui que está nos ouvindo que tem pelo menos 10 abas abertas no navegador, né? E, de novo, cada um funciona de uma forma. São colecionadores de abas, né? O computador fica ali gastando uma super energia, uma super banda. Que é isso também, o computador dissipa a banda para diversas abas, como o Maurício falou. Mas, no meu caso, por exemplo, é porque eu gosto eu não gosto de ficar mudando de tela muitas vezes, né? Eu preciso, por exemplo, quando eu estou construindo um plano de aula, olhar para o PowerPoint e para o Excel, onde eu estou escrevendo as atividades, né? Então, eu uso as telas, mas focado numa mesma atitude. Mas o que eu estava falando é que, na verdade, a gente construiu esse ambiente. Então, a gente fica com o celular na mesa, a gente fica com as telas abertas em abas diferentes, a gente permite com que as pessoas nos mandem mensagem a qualquer momento. Nós fomos criando esses momentos, esses comportamentos que geram uma tentativa de ser multitasking. Então, a minha dica é que a gente desconstrua, né? E tem coisas muito simples que você pode fazer no seu dia a dia para desconstruir isso. Quando você está focado numa atividade, você coloca o seu celular virado para baixo na sua mesa? Olha que tecnologia, olha que dica difícil, olha que... Cara, coloca o celular virado para baixo, porque você desativa as notificações, você tem um número corporativo, um número pessoal, e no corporativo você está disponível num horário determinado, ou se você usa o mesmo celular, você coloca limites para esse tipo de coisa, né? Porque não adianta nada a gente ser aquela pessoa que quer ter esses limites, mas manda mensagem fora do horário, mas está sempre respondendo as coisas no grupo, né? Existe uma ferramenta de comunicação oficial dentro da sua organização que funciona para esses momentos de trabalho, né? Hoje em dia, o que não falta é esse tipo de ferramenta. A gente tem Slack, a gente tem Discord, a gente tem... Às vezes, a própria empresa tem a sua ferramenta própria, né? Você concentra ali as informações de trabalho, ou você está sempre mandando o briefing para o WhatsApp, você está sempre acionando no WhatsApp, que, dependendo do caso, é uma ferramenta pessoal. Então, o que eu digo é, a gente construiu todo esse ambiente para ter acesso, para estar disponível, para poder ver várias telas e coisas ao mesmo tempo. O que a gente precisa fazer é um movimento tão simples quanto de desconstruir. Então, coloca um limite de quantas abas você pode ter aberta por dia no seu dia. Coloca o celular virado para baixo, desativa as notificações. Hoje em dia dá até para instalar 2 WhatsApp no celular. Eu descobri recentemente que dá para você ter 2 WhatsApps no mesmo celular, um business e um pessoal, e aí você vai responder sempre o business ali no horário do seu trabalho, e você vai ter o pessoal para lidar com suas demandas e tudo mais. E aí no business você coloca uma mensagem de estou disponível de tal hora a tal hora. Então, são pequenos gatilhos que a gente pode colocar no nosso dia a dia para conseguir sair dessa ansiedade, desse incêndio que a gente sempre acha que está rolando e que, na verdade,
pode não ser tão perigoso quanto a gente imagina nesse contexto de ficar ansioso, né? É aquilo que você falou lá no começo, né? É usar os recursos eletrônicos e não ser usado por eles, né? A gente é sequestrado por toda essa tecnologia na maioria das vezes e a gente nem se dá conta. Muitas vezes eu percebo assim, falo por mim mesma. Às vezes a gente acaba reclamando que, eu sou muito solicitada, todo mundo me encontra, mas eu também faço questão de que as pessoas me encontrem o tempo todo, eu estou sempre online, eu estou sempre disponível, então eu acho que é uma questão de você também se adaptar e entender também, fazer essa autocrítica, né? Até onde você também se torna disponível e se realmente é necessário, né? No seu Instagram, eu vi que você compartilhou a frase num dos seus conteúdos. A gente tem burnout porque trata o descanso como recompensa, né, não como direito. Como que fica o limite entre o trabalho, o lazer, o descanso, já que hoje essas demandas todas extrapolam o horário comercial? O que que você pensa? Por que que você decidiu compartilhar isso? Por que que você concorda com essa frase? Olha, eu concordo muito com essa frase, Bruna, porque, inclusive, eu tive que passar por esse momento de autoconsciência, eu tive que passar por esse momento de caraca, o descanso para mim é uma recompensa, eu acho que eu tenho que conquistar o meu descanso, né? Eu tenho que entregar, eu tenho que ser incrível, eu tenho que fazer uma excelente entrega, e aí sim, eu mereço descansar, estou aqui curtindo, porque eu mereço. E, na verdade, não, nós somos seres humanos, nós somos animais que precisam desse descanso, que não performam bem se não estiverem descansados, que não têm uma boa performance se não tiverem uma boa noite de sono, se não tiverem... A gente está falando de pirâmide de Maslow aqui, né? A gente não tem nossas necessidades básicas, e nenhuma delas é descanso atendidas, a gente não consegue atender nenhum outro tipo de demanda. E aí, a gente entrou nesse movimento, né, na maioria das vezes, e foi o que aconteceu comigo, de entrar nesse movimento por não saber priorizar, por não saber escolher, determinar quais são as principais atividades que precisam ser feitas, quais são os projetos que eu vou dedicar minha energia agora, qual que é o resultado que eu quero alcançar. Na maioria das vezes a gente faz no automático, a gente vai entrando nessa gana de fazer mais e mais atividades, e na verdade a gente não parou para pensar o que a gente quer alcançar. Quando a gente tem muito claro o que a gente quer alcançar, a gente começa a ser mais reflexivo e ser mais consciente do porquê que eu estou fazendo. Então, se você não tem muito claro aonde você quer chegar, aquele outro clássico, né, da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E aí, nessa de você não saber para onde você está indo, qualquer caminho serve, você percorre todos. E aí, sem saber onde quer chegar, você quer ir mais rápido, porque você acha que vai ter um pote de ouro lá no final desse arco-íris. Então, você quer ir mais rápido, você quer ir por vários caminhos, você quer experimentar tudo. O que acontece é que uma pessoa que sabe escolher, uma pessoa que é mais essencialista, né? Tem até esse livro que eu super recomendo, foi muito especial para mim nesse momento, que fala sobre o essencialismo, é você literalmente saber escolher. Não vai dar para fazer tudo, nós temos uma quantidade de horas limitadas durante o nosso dia, nós temos uma quantidade de energia limitada ao longo do nosso dia, então tem que ser muito consciente onde a gente coloca. Eu sei que eu quero alcançar X. Se eu sei que eu quero alcançar X, eu já demanda quais são as atividades que precisam ser feitas para isso. Não são todas, não são todos os canais, não são todas as pessoas. Então, eu acho que o principal aspecto para você conseguir entender que você precisa descansar, que descanso não é uma recompensa, que descanso faz parte do seu dia a dia, tem que fazer parte do seu dia a dia, é você saber para onde você quer ir, é você saber qual que é o resultado que você quer alcançar, seja como empreendedor, seja como pessoa, seja como empresa, seja qual que for a organização que você é ou representa, onde você quer chegar. Porque aí, sabendo onde você quer chegar, você vai contar com esse descanso ao longo da jornada, sabendo que você não vai chegar lá, não tem como chegar lá se você não tiver um corpo para isso, se você não tiver bem para fazer isso. Sim, porque no final de tudo, né, o nosso corpo é a nossa gestão principal, né? E, Matheus, agora uma pergunta que serve até para mim, cara, né? Aqui no momento de Copas Tour, e eu também estou, né, mudando de posição agora. No comecinho, a gente
né, tem até um certo receio, não sei se é medo a palavra certa, mas a gente quer demonstrar ali, cara, aquele gás, aquela energia, pô, eu vim para fazer acontecer, né, não posso ficar sem fazer nada, não posso criar uma má impressão, eu não posso, enfim, tenho que me dedicar ao máximo ali e que as pessoas, quero mostrar isso para as pessoas, né, que eu tô sempre ali, que eu tô sempre disposto. Acredito que vem dos mesmos criadores do filme, que a gente devia ficar até mais tarde para mostrar para o nosso chefe que a gente está se dedicando um pouco mais, e acaba confundindo isso com produtividade, né? Então, eu queria, né, pedir para você trazer um pouco como que a gente consegue fugir, né, do excesso de preocupação e dedicação ao trabalho, sem que a gente, né, transpareça que a gente está com baixo desempenho por conta disso. Boa, é porque é o que você mesmo falou, Maurício, as pessoas confundem disponibilidade com produtividade, né? Então, a gente tem que mudar esse paradigma e começar a mostrar resultado. E resultado é diferente de disponibilidade, né? A gente pode ter um grande resultado, a gente pode ter um excelente conteúdo, um excelente serviço realizado, não necessariamente estando disponível ali 12, 16 horas por dia, né? E é o que faz com que a gente seja eficiente. Tem uma série, né? Acredito que muita gente conheça. Eu vi o recorte dessa série num post, depois eu fui ver mais e achei muito interessante. Sabe aquela série Suits, né? Dos advogados em Nova York, poder e tudo mais. E aí tem uma cena que os personagens principais, o Harvey e o Mike, né, eles estão discutindo justamente sobre isso, sobre estar presente ali no escritório, né? E o Harvey, que é o mentor dele, comenta que ele era tão eficiente nos primeiros anos dele, quando ele entrou ali enfim, no início de carreira, que as pessoas achavam que ele chegava muito cedo e que ele saía muito tarde, né? Então, não importa a hora que ele estava ali, porque ele estava sempre entregando resultado. E as pessoas achavam que ele trabalhava ali 24 horas por dia. Então, ele mostra justamente isso, né? Que o que importa não é você estar aqui das 8 às 18, o que importa não é você estar aqui mais horas que isso, o que importa é você entregar resultados que aí as pessoas, inclusive, vão achar, como é uma série, né, ficção, a gente continua com o parâmetro errado, né, continua achando que as pessoas têm que achar que a gente está sempre ali, que não é o caso, na verdade, mas o que eu acho que a gente pega desse exemplo, de diversos outros, é essa questão de, na verdade, mostrar resultados, que é um paradigma que a sociedade está mudando agora, né, por que a gente sempre teve, por que a indústria sempre teve o bater o ponto? O bater o ponto é uma questão de cultura que demonstra que, para mim, é mais importante que você chegue às 8 e saia às 18 do que o que você faz nesse horário. Olha como a gente já fez parte de um modelo, ou ainda faz parte de um modelo, né? Que é mais valorizado a presença, que é mais valorizado o estar ali horas do que necessariamente o que você faz. E aí fica um questionamento, né? Para você que é colaborador, para você que tem colaboradores, para você que trabalha num time, para você é mais importante que a pessoa esteja presente ali durante 8, 9 horas corridas ou o resultado que ela vai entregar durante esse período, né? Eu preferiria, por isso que tem aquela brincadeira que fala que os funcionários, os colaboradores preguiçosos são os melhores, né? Porque eles conseguem fazer num curto espaço de tempo para poder ter o restante do tempo livre de uma maneira muito mais eficiente. Mas brincadeira à parte é justamente isso. Eu prefiro que você, Maurício, esteja aqui das 8 às 18 de forma ineficiente, ou que você venha trabalhar, cara, 1 hora por dia, e nessa 1 hora por dia você entrega o resultado que precisa. O que a gente está valorizando? O que a gente espera dessas pessoas? E aí, o que a gente espera da gente também, né? É melhor a gente estar ali só por estar durante 8 horas, ou entregar aquele mesmo resultado num menor espaço de tempo, ou quem sabe, que é o suprassumo da produtividade, durante aquelas 8 horas estar ali no nosso máximo de energia, né? Dedicando o máximo que a gente pode entregar de energia. Então, acho que a grande questão é a gente mudar esse paradigma de valorizar a presença pela presença para começar a valorizar resultado. Então, Maurício, se você é cobrado por X, pela sua função, pela sua carga de responsabilidade, pela área que você trabalha, o seu indicador é Y. Cara, eu quero que você entregue Y durante as semanas. Se vai ser por 40 horas, se vai ser... Então, esses controles de horas, eles devem existir, sim, muito por uma questão de limites, de organização. A gente vive numa sociedade que precisa de regras, que precisa de organização, que precisa de parâmetros, mas no final do dia, o que a gente está valorizando? Acho que essa é a questão.
Pois é, cara, a gente, né, hoje se ouve falar muito em B2B, B2C, mas na verdade a gente é human to human, né, pessoas para pessoas, são humanos para humanos, e no final todo mundo, né, sente a nossa saúde indo ali quando a gente acaba passando dos limites. E aqui a gente vive também, vamos se dizer, nessas palavras da moda, né, onde as pessoas romantizam e acham bonito o tal do workaholic. Ah, tô sempre disponível, me chama meia-noite que eu vou te responder e te mando o relatório, não se preocupe. E a gente acaba criando, cara, um hábito, né, não só nos nossos líderes, mas também nos clientes que a gente atende, né? Então, como que a gente faz para fugir disso, Matheus? Para, ó, calma, né? Tudo ali, cada coisa no seu tempo, cada um no seu quadrado, né? Eu acho que, inclusive, tem que tomar essa questão, quando a gente fala de cultura, essa cultura de ser workaholic, essa cultura de estar sempre disponível, a cultura ela sempre transborda para os colaboradores e ela transborda para os clientes. Então, se existe uma cultura dentro da empresa de trabalho a horas a fio, de entrega a qualquer custo, de disponível a qualquer hora, os clientes vão perceber e vão utilizar isso também. Então, e também não adianta tentar ter uma cultura dentro de cara, o famoso caso de Ferreira Espeto de Pau, não vai funcionar. Então, o primeiro passo que uma empresa faz, quando a gente trabalha, inclusive, quando eu estou na consultoria, com o chapéu da consultoria, trabalhando numa empresa que precisa evoluir a cultura nesse sentido, o primeiro trabalho que a gente faz é esse trabalho de diagnóstico, de entender o que acontece e por que acontece. Porque essa é a primeira, é o que a gente chama ali do que está de fora do mar no iceberg, né? As pessoas trabalhando mais horas durante o dia, as pessoas estressadas, isso aqui é o que a gente vê. Mas e o que está por trás, né? Porque o que está por trás, o que está por baixo do mar, a parte que a gente não vê do iceberg, pode vir de diversas coisas, e por isso que o diagnóstico de cultura é muito importante, né? Porque pode estar relacionado a uma liderança que privilegia resultado a qualquer custo, pode estar relacionado a um modelo de negócio que se sustenta, né? Às vezes é um modelo de negócio que ele só se sustenta porque tem muitas pessoas trabalhando muito sobrecarregado, então, na verdade, é um modelo de negócio que não para de pé, é um modelo de negócio que tinha que ser repensado. Então, pode ser tanta coisa aqui na base, aqui fora da superfície, que o primeiro passo é fazer esse diagnóstico, é entender o que é. E aí, quando você entende o que é, você toma uma escolha, você faz isso de forma deliberada, você começa a pensar, pô, se aqui, na verdade, está acontecendo que a gente tem uma liderança, a gente tem uma diretoria, a gente tem um dono, uma dona que acredita nesse pilar de resultado a qualquer custo, será que faz sentido para a cultura do nosso negócio esse pilar? Porque quando a gente fala de cultura, pessoal, não tem certo e errado. As pessoas acreditam que uma cultura resultado a qualquer custo é uma cultura errada. Na verdade, não. É uma cultura que vai atrair as pessoas que entendem que esse é um bom modelo de negócio, um bom modelo de trabalho para a vida delas. Porque tem pessoas que trabalham nesse ritmo, que gostam desse ritmo, e tem pessoas que não. O problema de cultura acontece quando a gente, por exemplo, tem uma cultura de... a liderança se põe uma cultura de resultado a qualquer custo, e a área de recursos humanos, a área dos recrutadores, convidam pessoas para aquela empresa que são pessoas que não estão aderentes a essa cultura. Aí que a gente cria um choque, aí que a gente cria um conflito. Ou o inverso também, né? Tem empresas que têm uma cultura... por exemplo, uma empresa que tem uma cultura mais voltada para a inovação, uma cultura de aceite do erro, uma cultura que trabalha com coisas diferentes. Essa é a cultura da empresa, porque as pessoas que estão ali funcionam dessa forma e faz sentido para o modelo de negócio. Mas aí o RH ou os recrutadores trazem pessoas que são mais céticas, trazem pessoas que acreditam mais num modelo binário, que acreditam mais num modelo preto ou branco. E aí, o que acontece? Choque de cultura. Eu trouxe esse exemplo, de novo, para mostrar que não existe certo e errado, mas para mostrar que o diagnóstico é muito importante. Então, para que os clientes, para que todos os stakeholders, né, a gente começou a pergunta falando dos clientes acionando, mas seja para os clientes, ou seja para qualquer outro tipo de stakeholders, o importante é a gente entender qual que é a nossa cultura e se essa cultura é a cultura que queremos. Porque o que eu costumo falar é que numa empresa sempre existe uma cultura. A gente nunca, por exemplo, é contratado para desenvolver uma cultura na empresa. Só se aquela empresa estiver começando, né? Só se a gente estiver apresentando um sócio a outro sócio, aí sim a gente está trabalhando no início. Mas uma empresa que já tem colaboradores, já tem receita, já funciona, já existe uma cultura. O grande quesito é entender qual é essa cultura e verificar se os comportamentos dessa cultura estão aderentes ao que a gente quer mesmo. Porque pode ser, Maurício, que seja uma empresa que, pelo modelo de negócio, pela cultura que tem, faz sentido ser acionado de uma maneira mais ágil.
mas pode ser que não. A grande reflexão é, o teu modelo de negócio, o teu tipo de empresa, a tua equipe faz parte desse modelo de cultura ou não? E aí tomar as atitudes que cabem referente a isso. Legal. E aí, falando sobre, pegando os ganchos de produtividade, que é até a produtividade tóxica, né, que a gente falou, que o Mal perguntou, e você acabou desenrolando nessa parte, e sobre cultura, né? Vamos falar do top, quando a gente fala sobre urgência, sobre produtividade tóxica, o número 1 das reclamações são as reuniões que poderiam ser um e-mail ou uma mensagem, são aquele pensamento de quando você é solicitado para uma reunião e você pensa, quem que nunca pensou isso, né? Será que eu precisava estar aqui nessa reunião mesmo? Será que aí eu fui lá, fui buscar os seus conteúdos, fui dar uma pesquisada e vi que você também concorda com isso, eu vi que você tem até uma camiseta escrita, eu sobrevivi a mais uma reunião que deveria ter sido um e-mail. Com a pandemia também, né? E a adaptação a esse novo modelo de trabalho, o home office, que a gente está acostumado agora, a gente já está totalmente adaptado a isso. As dinâmicas de trabalho, elas passaram a acontecer de uma maneira diferente, né? E muita coisa mudou nesses últimos 2 anos. Parece que já fazem muitos anos que a gente trabalha nesse formato, mas faz pouquíssimo tempo, né, que a gente se adaptou a isso mesmo. Essas ferramentas já existiam há algum tempo, mas realmente elas foram colocadas em prática recentemente, né? 2 anos é pouquíssimo tempo. Mas o que você acha sobre essa questão das reuniões e sobre produtividade, sobre se realmente é importante, como que a gente pode, não digo fugir, né? Não sei se é essa palavra, mas como que a gente pode tentar gerenciar isso para que a gente não pareça displicente com o nosso trabalho, que não tenha comprometimento, porque muitas vezes a gente percebe que no decorrer do dia não se faz necessário mesmo a nossa presença em todas as reuniões que nós somos solicitados. Então, como que a gente pode conduzir isso sem parecer que, não estou nem aí, vocês que se resolvam, isso não faz parte, aí acabar sendo confundido com, eu não tenho senso de dono porque eu não quero participar da reunião, ou porque eu identifiquei que não tem essa necessidade, né? A questão também de falar o não, que aí depois talvez você pode falar um pouquinho melhor também sobre isso, né? A importância de saber dizer não, isso em todas as relações da vida, mas quando a gente está falando sobre o trabalho também acho que é importante. O que você acha sobre isso? Muito legal, Bruna, porque, de fato, inclusive eu poderia estar com a minha camiseta, né? Eu sobrevivi para a galera poder ver, porque é isso, né? Quando a gente fala principalmente de reunião, primeiro a gente precisa entender que não é um problema que ele ficou mais nítido agora, porque a gente tem uma ferramenta que torna mais acessível, que é a internet, que são os diversos meios de reunião online. Mas é um problema que existe há muito tempo, né? A gente também já foi para reuniões presenciais que não deveria estar ali. A gente também já foi para eventos, enfim, para diversos outros presenciais. É meio que a evolução do cópia, né? De manter toda aquela galera em cópia no e-mail, sem precisar estar em cópia, né? Enfim, aquele excesso de informação no e-mail e tudo mais. E o que eu costumo dizer é que quando a gente precisa identificar, quando a gente precisa trabalhar essa questão das reuniões, essa questão da presença, é muito importante a gente identificar, mais uma vez, o objetivo daquele encontro e não cair no automático. A maioria das reuniões que acontecem que poderiam ser e-mail é porque são reuniões automáticas. É porque são reuniões que em algum momento foi determinado que elas precisavam acontecer e ninguém parou para pensar se realmente elas precisavam acontecer. É igual aquela fábula que muita gente conhece, né? Aquela fábula dos macacos que são colocados numa jaula, e aí toda vez que um deles tenta pegar o alimento, né, recebe um jato de água, e aí cria-se a cultura de que não pode subir ali para pegar o alimento. Ao ponto que trocam todos os macacos dessa jaula, colocam novos macacos de forma intercalada, e ninguém continua subindo na escada, porque existe uma cultura ali de que não pode subir na escada. Mas você pergunta para as pessoas por quê, ninguém sabe responder, né? Tem até um termo que batiza isso, que, se não me engano, é o mito da caverna, enfim, alguma coisa de caverna, no sentido da gente estar ali, a gente acredita naquilo sem se questionar por quê. Quantos desses a gente tem no nosso dia a dia, né?
É só você, quer identificar um desse, eu aposto que todo mundo tem, por que é feito assim? É feito assim porque sempre foi feito assim. Cara, toda vez que essa resposta acontece, alguém tem que... Toda vez que essa resposta acontece, uma fada morre em algum lugar, uma fadinha deixa de existir porque alguma coisa está errado. Alguma fada no mundo da produtividade deixa de existir. Porque, na verdade, como eu falei, a maioria das reuniões que poderiam ser um e-mail, elas estão acontecendo de forma automática. Então, a gente foi determinado em algum momento aqui da empresa que toda vez que acontece um projeto, que a gente entra um projeto, tem que fazer uma reunião de briefing, e aí tem que envolver a área A, a área B, a área C, a área D. E aí foi feito sempre assim, a gente funciona como uma empresa que sempre fez esse tipo de reunião, só que agora a gente vive em outro contexto, a gente vive num contexto que tem ferramentas de comunicação, a gente vive num contexto no qual a gente pode envolver menos pessoas e essas pessoas replicam. Enfim, cada empresa passa por suas evoluções. E aí a gente tem que se questionar, será que realmente essa reunião faz sentido, né? E aí um exercício muito prático que eu gosto de fazer, que para mim sempre resolve essa questão toda vez que eu for marcar uma reunião, eu já até implementei isso numa empresa, toda vez que a pessoa vai marcar uma reunião, ela tem que escrever um e-mail, ela tem que transformar a reunião num e-mail. E aí ela envia. Então, a gente literalmente criou-se um pop-up no Outlook, que era o sistema lá. Toda vez que ela colocava tinha um limite, você colocava 4 pessoas no convite, aparecia esse pop-up. Transforma a reunião em bullet de e-mail. Aí depois aí aparecia o send, para a pessoa tomar consciência de, cara, isso aqui pode funcionar como uma pauta, então a galera já chega mais eficiente para a reunião, né? Porque quantas reuniões a gente vai sem pauta também, né? A gente gasta os primeiros 10 minutos da reunião para entender sobre o que é, aí gasta os outros 10 entendendo quem realmente deveria estar ali, aí gasta 20 falando o que precisava ser falado e acabou a reunião, né? Então, ela nessa ferramenta, ela enviava, e aí ela refletia, né? Depois que enviava, aparecia uma mensagem. Enviando esses tópicos serão uma pauta ou realmente realmente precisa da reunião ou não, tá? Os assuntos estão direcionados. E olha quanto simples, né? Então, antes de marcar a reunião, você não precisa ter um sistema, um pop-up, um plugin no Outlook. Mas antes de você marcar uma reunião, escreva um e-mail. Então, tenta transformar aquela reunião no e-mail. Porque às vezes é possível. E aí você pensa no tanto de tempo que você está economizando, né? Porque a gente não faz essa conta na maioria das vezes, né? Mas quando eu não estou só gastando e às vezes desperdiçando a minha 2 horas de trabalho, multiplica isso pela quantidade de pessoas que estão naquela sala, né? Então tem mais 4 pessoas, a gente está falando de 8 horas perdidas. É um dia útil de um colaborador que está sendo gasto só naquela uma reunião. É muito recurso de uma empresa, né? Se você consegue fazer isso através de um e-mail, as pessoas começam a te valorizar, porque é essa mudança que a gente comentou na resposta anterior e que você trouxe como preocupação também, né, Bruna? Porque ao eu fazer isso, eu não estou parecendo que não quero me reunir, que não quero estar presente, que não quero... Cara, na verdade, é de novo o contrário, né? Quando você faz isso, você mostra que você está valorizando o tempo das pessoas, você se mostra uma pessoa muito mais eficiente, você se mostra uma pessoa mais focada no resultado, você se mostra uma pessoa que se importa com o recurso da empresa. Então, é uma mudança de paradigma, é só a gente olhar esse outro lado da moeda. E, pode ser tão simples quanto. Colocou mais de 3 pessoas no convite, são alguns gatilhos, né? Tem mais de 3 pessoas, dura mais de 45 minutos, tenta transformar no e-mail, tenta escrever em bullet points. No mínimo, o que eu falo desse exercício aqui, no mínimo, você vai ter criado uma pauta. E, cara, reuniões com pauta são pelo menos 50% mais eficientes, né? Ninguém chega perdido, todo mundo sabe por que está lá. Então, eu acredito que é muito importante esse movimento da gente economizar o tempo da empresa, das pessoas e se mostrar mais eficiente através dessas outras ferramentas. Ah, com certeza, cara. E eu percebo muito, né? Já vou até construir uma pergunta em cima disso, esse choque de gerações mesmo, né? A gente tem visto muitas pesquisas que mostram que daqui, se não agora, mas daqui a um próximo período de tempo, nós teremos um encontro aí entre 5 gerações, né? E aí vai dar até a geração, enfim, não sou muito bom de saber a Z, Coca-Cola, qual que é, as mais antigas, mas até a última... Isso, exatamente. Até a última que vem vindo dos nossos filhos, né? Que chamam dessa tal de geração pandemia, né? E isso vai provocar um conflito aí de cultura, né, cara? Porque
Por exemplo, eu quando chegava em casa, quando meu pai chegava em casa, a gente já sabia que ia ser o horário dele de assistir a TV, que já ia ficar descansando, que a gente, enfim, acabou o nosso tempo ali. E hoje com meus filhos já é diferente, já chega, enfim, ele é o horário deles. É um conflito, né? Uma mudança de gerações. E aí, trazendo isso para dentro do nosso ambiente corporativo, como que a gente se prepara, né, para lidar com essa geração que será tão imediatista, né? Uma geração que chega a se preocupar se a gente demora para responder a mensagem no WhatsApp e já imagina, enfim, né, que esteja ligado a transtornos de ansiedade, questões emocionais também, e tudo isso, né, numa bola que vem vindo e que vai atropelando todo mundo com essa rapidez que vem sendo. Como que a gente se prepara, Matheus, dentro da empresa, dentro das nossas casas, para lidar com esse choque de gerações, né, esse choque de culturas? Bom, Maurício, primeiro que esse conflito, esse choque de cultura, ele é riquíssimo. Ele é fantasticamente diverso e importante para as empresas. Porque, inclusive, quando a gente usa esse jogo de palavras, inconscientemente, tá? Quando a gente usa esse jogo de palavras de conflito, de choque, a gente já atrela algo negativo, né? Mas, na verdade, a gente tem até que mudar esse jogo de palavras para encontro de gerações, comunhão de gerações. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, isso gera diversidade, né? E diversidade é riquíssimo. O que a gente vai... Todo ambiente que é diverso, seja em idade, seja em raça, seja em credo, seja em... Todo ambiente que é diverso, ele tem resultados melhores, né? A gente tem aquele meme também que, sim, em algum momento eu publiquei, que tem várias pessoas iguais, né? Fenotipamente iguais ao redor de uma sala, ao redor de uma mesa, olhando para um quadro, assim, com um desafio, e aí alguém fala assim, por que a gente não consegue ter ideias diferentes? Porque todo mundo é igual, né? Se todo mundo é igual, se todo mundo é da mesma idade, se todo mundo é da mesma geração, as ideias vão ser sempre semelhantes. Então, diversidade é riquíssimo. E aí, como que a gente... Mas não é porque é riquíssimo que vai ser fácil, que é só colocar todo mundo na mesma sala que as coisas acontecem, né? Eu acho que esse é o desafio. Como que a gente faz para tirar o que tem de melhor nessas gerações, nesse encontro de gerações? Porque ele já está acontecendo, Maurício. Quando você estava falando, né, se vai estar próximo de acontecer, ele já está acontecendo. A gente tem várias empresas. A empresa ela passou de 20, 30 funcionários, ela já tem provavelmente um colaborador da geração Baby Boomer, né, um colaborador que tenha nascido ali na década de 80, na década de 70, e a gente tem ali os colaboradores da geração X, que nasceram nos anos 80, os colaboradores da geração Y, os colaboradores millennials, e a gente começa a entrar agora no mercado de trabalho até os colaboradores da geração alfa, né, muito em breve, aí a gente vai ter os nascidos nos anos 2010 entrando no mercado de trabalho, já temos os nascidos nos anos 2000, por incrível que pareça. Você pode não acreditar, mas você que já tem gente que nasceu nos anos 2000 que já está no mercado de trabalho. Toda vez que eu dou uma palestra, eu fazendo um trabalho, que a pessoa fala que tem 20, que fala que tem 21 anos, para mim ela é uma brother de idade, né? Porque eu tenho 27, acho que a gente está super próximo, mas não nasceu nos anos 90, ela já nasceu nos anos 2000, num outro paradigma de sociedade. Enfim, então a gente já está vivendo esse encontro de gerações. Em várias empresas que eu trabalho, que eu faço projetos de cultura, esse é um tópico, porque já tem 5 gerações diferentes trabalhando. E aí o grande desafio é, como que a gente tira o que tem de melhor nesses encontros de gerações? Porque toda geração, toda faixa etária, que às vezes não está relacionada à geração, né? A gente tem bons comportamentos, a gente tem bons aprendizados, a gente tem coisas que devem ser absorvidas. E quando a gente fala dessa geração mais recente e imediatista, é muito legal a gente observar, Maurício, que ao mesmo tempo que é uma geração mais imediatista, não é necessariamente uma geração mais imediatista voltada para o trabalho. Porque a gente está passando por uma transformação muito grande agora, de que a minha geração, né, a geração ali dos millennials, da década de 90, foi uma geração que buscou muito propósito, né? Foi a geração que, trabalho com propósito, trabalho porque eu quero mudar o mundo. Essa é a geração do propósito, com certeza. Mas o que aconteceu com essa geração? Deu errado. Deu muito errado. Essa geração com muito propósito, essa geração que estava buscando esse trabalho para mudar o mundo, esse trabalho necessariamente que estava junto com vida pessoal, ficou doente. Não é à toa que agora a gente tem grandes índices de pessoas que burnout virou doença atrelada ao trabalho, né? Tem até um
uma sigla e um número agora que atrela burnout a uma doença ocasionada pelo trabalho. A gente tem o maior número, a maior faixa de pessoas com problemas relacionados ao trabalho na história. Pela primeira vez isso aconteceu também, né? A gente tinha várias doenças ocasionadas por diversas fontes, e agora as pessoas que têm doenças ocasionadas pelo trabalho é uma faixa muito expressiva. Isso aconteceu porque as pessoas começaram a colidir, as pessoas começaram a confundir essa vida pessoal com o trabalho. E essa nova geração que está chegando não tem esse pensamento. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu tenho feito alguns trabalhos de pesquisa focado nessa nova geração. E essa nova geração é uma geração mais imediatista, mas não uma geração mais imediatista dentro do campo do trabalho. É uma geração mais imediatista quando se diz até por qualidade de vida. É uma geração que procura equilíbrio. Então, inclusive as empresas que estão fazendo agora, programas de trainee, programas de estágio, não estão atraindo mais o jovem com um discurso de propósito, venha para cá que aqui você vai trabalhar bastante, vai ajudar a gente a mudar o mundo. Esse não é mais um discurso que atrai essa juventude. O que atrai essa juventude é um discurso de equilíbrio. Aqui você tem um ambiente que a gente respeita a sua vida pessoal, aqui você tem um ambiente que você pode ser quem você quiser ser e que a gente vai te dar todos os insumos possíveis para que você seja eficiente e que consiga trabalhar bem e, consequentemente, tenha uma vida pessoal também. Então, a gente vê essa mudança de paradigma assim, e o que a gente precisa fazer é se preparar para isso, né? Porque quando a gente se prepara para isso, a gente não é surpreendido como a gente foi nas décadas anteriores, pelo conflito de gerações que, a gente quer propósito, a gente quer dinheiro, são duas gerações diferentes, né? Aí vem o movimento não é o ou, é o e, a gente não precisa escolher um ou outro, a gente pode juntar, mas foi um momento, principalmente quando a gente faz trabalho de cultura para grandes empresas, de um conflito. E o que eu acho que as empresas estão fazendo agora é se preparar com antecedência. Então, eu já tenho ajudado a construir muitos programas de estágio e trainee, que as empresas estão mudando essa comunicação, estão levando em consideração essas informações do jovem. Então, eu acho que o segredo é a preparação. Acho que até surgirem esses estudos de geração, a gente era muito surpreendido entre uma geração e outra. Agora, por conta da velocidade da mudança, a gente não pode mais ser surpreendido. A gente tem que antever, a gente tem que pesquisar, a gente tem que saber quem são, quais são os valores e preparar o nosso ambiente para receber essas gerações que vão entrar no mercado de trabalho, a gente queira ou não, né? Legal. E aí, aproveitando, né, você falando sobre a empresa se preparar, né, para receber essas novas gerações, você como CEO, né, que construiu uma empresa super premiada, que é referência para muitos empreendedores de dentro, também de fora da periferia, conta para a gente como que é a sua relação com a sua equipe para manter esse equilíbrio, né, a qualidade nas entregas e manter esse entrosamento saudável também com o seu time, como que você faz, como que você coloca isso em prática? Muito legal, Bruna. Eu gosto sempre de só deixar claro que o título de CEO, para mim, ele não faz sentido, porque eu costumo brincar que só existe CEO a partir de 20 pessoas, né? Se você gerencia um time de menos de 20 pessoas, você não pode falar que é CEO de nada, porque a gente tem muita empresa que fala, né? Quantas pessoas tem? Tem 3 pessoas, o CEO, o CFO, o CMO, né? São 3 pessoas na empresa, eu acho meio... mas, enfim, cada um se dá a nomenclatura que quiser. Mas no Moradigna, que somos um time de 7, eu costumo falar que eu sou um gerente, que eu sou um empreendedor do time, né? CEO realmente aparece nas revistas, aparece nos podcasts e tudo mais. Mas como gerente desse time de 7 pessoas, no Moradigna, por exemplo, a gente valoriza muito entrega. A gente não tem nenhum tipo de controle sobre o horário. Eu não sei que horas as pessoas começam a trabalhar e eu não sei que horas as pessoas terminam de trabalhar, porque nesse time de 7 pessoas, a gente se encontra em alguns momentos e se encontra para compartilhar entregas, resultados, acompanhamento. Então, a gente tem a Daily do Moradigna, né? Essa é uma ferramenta, por exemplo, uma técnica que a gente tem. Todo dia, às 1h30, a gente tem a Daily. Entra na Daily, isso é importante, né? De não cair naquela reunião que poderia ser. Então, entra na Daily quem tem algo a compartilhar, ou se tem algum ponto específico, né? Senão, você não precisa participar. Mas, entrou na Daily, o objetivo que nem o que a gente conhece de Daily, né? O que eu estou fazendo? Tem alguma coisa gerando conflito? Preciso de ajuda de algum ponto? Dura meia hora, dá 1h30 às 2h, todos os dias. E o objetivo é esse, é ser rápido e ágil nesse sentido, porque, de novo, a gente está ali para compartilhar resultados. Todo mundo... E de onde vem isso? Qual que é a outra ferramenta, Bruna? No Moradigna, todo mundo sabe onde a gente quer chegar.
O Moradigna é muito compartilhado. Primeiro, o nosso propósito, o porquê que a gente existe. Segundo, o propósito só pelo propósito pode fazer com que cada um vá para um lado, né? Também não é assim, não pode virar essa zona. Depois que você tem um propósito muito bem definido, você define um planejamento estratégico. Aquele planejamento estratégico define um planejamento tático. Aquele planejamento tático, cada um tem suas metas, cada um sabe o que precisa fazer para alcançar aquele planejamento tático. Esse planejamento tático vai fazer com que a gente alcance o nosso planejamento estratégico, que está olhando para o nosso horizonte, que é o nosso propósito. Então, toda vez que chega um colaborador no Moradigna, a gente faz esse aculturamento, né? A gente seleciona, a gente recruta, entrou no time, cara, você entrou no time porque você acredita nesse propósito, ou como que a gente está trabalhando para chegar nesse propósito? Esse é o planejamento estratégico que a gente fez para o ano, então é isso aqui que a gente quer alcançar, e como a gente fez esse planejamento estratégico para o ano, esse aqui é o tático do trimestre, é isso aqui que a gente precisa alcançar. Você está entrando para nos ajudar nessa fatia do tático. Beleza? É isso aqui que a gente vai olhar daqui a um mês, daqui a 2 meses, para verificar se está alcançando, como está alcançando. Se essa pessoa acorda às 6 da manhã e começa a trabalhar, ou se ela acorda às 10 da manhã e começa a trabalhar, não faz a mínima diferença para mim. O que a gente precisa é na nossa reunião mensal de resultados que ela traga, olha, eu consegui fazer dessa forma, e também não pode, e por que existe a daily, né? Para que não seja uma surpresa, porque pode acontecer por N motivos. Cara, aquela fatia que estava sob minha responsabilidade não está andando porque eu estou encontrando essa dificuldade. E aí, para isso que serve a daily, né? Para isso que serve a reunião mais ágil ali para a gente ir arrumando a rota. Então, eu acho que essas são as principais ferramentas, muito simples, né? Eu estou falando aqui de qual dessas ferramentas porque geralmente as pessoas esperam algo mágico, né? As pessoas esperam que eu vou tirar da cartola algo que nunca foi dito, algo que, putz, agora ele vai falar algo que vai resolver os nossos problemas. Mas eu falei aqui de ter um propósito claro, planejamento estratégico, planejamento tático, acompanhamento mensal e suporte diário. Qual dessas 5 ferramentas vocês, qualquer um que está ouvindo aqui, nunca escutaram? Não tem nada dessa que nunca escutaram. O que muda no Moradigna é esse paradigma, porque a partir do momento que eu tenho isso, não me interessa, não faz sentido estar ali microgerenciando essa pessoa, como ela está fazendo. Eu contratei porque eu confio no seu trabalho, porque eu confio que você entendeu o nosso propósito e que você vai fazer isso da melhor maneira possível. E te dou a confiança para que isso seja feito. Isso, o que eu espero de você? Não espero horas, não espero 40 horas semanais, não espero. Isso, a gente tem que entender que não combina, né? Eu não estou contratando horas, eu estou contratando um resultado, eu estou contratando um benefício. Então, eu acho que essa mudança de paradigma no Moradigna, que não foi fácil, tá, pessoal? Não quer dizer, nem eu, nem ninguém no Moradigna são alecrins dourados que nasceram no campo sem ser semeado. A gente já errou, a gente já teve modelo de gestão de microgerenciamento, a gente já teve modelo de gestão muito distante também, e aí, muito distante, as pessoas podem dispersar, né? Pode estar todo mundo trabalhando muito bem, focado, executando até mais de 40 horas, mas cada um numa direção. Aí, quando você se reúne depois para ver, cara, cada um para um lado, meu Deus, não. Então, a gente tem muito ajuste. Não é um modelo perfeito, não existe modelo perfeito, mas tem muito ajuste aqui no dia a dia, ao longo desses 5 anos de história. E hoje eu acredito que a gente está nesse modelo que dá resultado, e por isso que a gente está há mais tempo nesse modelo. Desde a pandemia a gente vem nesse modelo, né? Porque a gente teve que passar a trabalhar online, trabalhar à distância, não temos mais um espaço onde a gente se reúne. Então, a gente implementou bem recente essas ferramentas e tem dado certo, tem dado resultado. É isso aí, pessoal. Anota aí essas 5 dicas e espero também do fundo do meu coração para que a gente caminhe, né, para essa entrega de resultados e não para essa entrega de tempo. E, Matheus, infelizmente estamos, né, caminhando para o fim do nosso voo, estamos chegando aí no aeroporto. E aqui sempre no fim a gente deixa um espaço para que você traga aí, né, você que já trouxe muitas indicações, livros, ideias, enfim, um espaço para você mandar aquele recadão lá importante para todo mundo que captou o conteúdo, que quer dar uma avançada a mais em cima disso, aprender um pouco mais. Boa, Maurício. Bom, agradeço de novo, né, pelo convite, por estar aqui compartilhando. São meus assuntos prediletos, então poder falar do meu assunto predileto, ainda mais colaborando para que outras pessoas possam evoluir suas culturas, seus ambientes de trabalho, sua performance, para mim é uma honra. E o que eu acredito muito é que, além dessas coisas que eu já citei aqui, é muito importante estar sempre olhando para um tripé, quando essas coisas estão definidas ou quando essas coisas estão acontecendo.
Qual que é o seu radar? Como que você... Porque essas coisas só dão resultado a médio e longo prazo, mas como que você vai monitorando no dia a dia? Eu acredito muito em 3 coisas, que são comportamentos, símbolos e sistemas. Toda cultura ela tem comportamentos, símbolos e sistemas. E você tem que observar isso no dia a dia para verificar se está aderente ao que você colocou lá no horizonte, se está aderente ao que você coloca no discurso, ao que você... Sabe quando você entra na recepção da empresa e tem lá os valores na parede? São esses 3 elementos que vão te ajudar a entender se aquilo está funcionando mesmo. Então, símbolos, né? O que acontece? O que tem na empresa de tático, de visual até, que corrobora com aquilo, né? Eu costumo falar, se tá lá na empresa, tá na parede da empresa, que um pilar, um horizonte é confiança, faz sentido a gente ter uma máquina para as pessoas colocarem digital e foto para marcar ponto? Né? Não é confiança um dos pilares? Por que eu preciso de foto digital e marcação de ponto, né? Tem um conflito aí. Então, quais são os símbolos que tem na empresa, né? Comportamentos. Esse é como você lidar com as pessoas no dia a dia, né? Tá lá na cultura da empresa que colaboração é importante. Mas, no dia a dia as pessoas não colocam as suas ideias na roda, no dia a dia as pessoas não contam as suas ideias porque tem medo que suas ideias sejam roubadas, ou porque suas ideias não florescem. Quais são os comportamentos? Estão de acordo, né? E, por último, sistemas, né? A gente sempre costuma falar, aqui a gente é uma empresa uma empresa inovadora, né? Tem várias, né? Empresas inovadoras, né? Qual que é o sistema quando alguém tem uma ideia, né? Quando você tem uma ideia, para quem que você conta? Quando você tem uma ideia, onde que você registra? Como que de ideia ela vira um teste, de teste ela vai para a rua? Não acontece. A pessoa precisa ter muita politicagem, a pessoa precisa precisa insistir muito na ideia dela. Então, não existe um sistema. Então, esses elementos, símbolos, comportamentos e sistemas sempre nos ajudam a entender se a gente está caminhando para o horizonte de cultura que a gente quer. E quando a gente fala de um horizonte de cultura, na qual o tempo das pessoas é respeitado, na qual a gente não tem essa emergência a todo momento, na qual a gente não sofre essa ansiedade por achar que você está sempre disponível, por achar que está tudo pegando fogo, a gente está vivendo um incêndio, como que a gente faz os símbolos, os comportamentos dos sistemas que corroboram com isso, né? Então, tem vários, a gente foi citando vários aqui ao longo do nosso papo, e o meu convite é para que vocês continuem olhando para isso, porque, com certeza, uma empresa, uma organização que toma esse cuidado tão humano com seus colaboradores vai ter resultados melhores, que é o que a gente procura, são esses resultados que realmente importam, tanto para os colaboradores quanto para a empresa qual eles podem fazer parte. Maravilhoso. E, Matheus, obrigado mais uma vez, né? Não só um podcast, tivemos uma aula aqui, muito importante, né? Obrigado mesmo por todo esse conteúdo. E para você, nossos ouvintes, pegar a conexão e continuar voando em nossos conteúdos, acesse no YouTube Copastor Viagens e Turismo e no Instagram como saída.pod. Chegamos ao fim do nosso voo, não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.